Fala pessoal do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento à continuação da aula passada nossa, né, que foi postada aqui no YouTube, que é sobre a classificação etária brasileira, né? Eu dei uma aula introdutória, a gente vai finalizar. Vai ser uma aula relativamente curta, né? Mas que vai ter uma importância grande, né? Em súmula para vocês aí que vão prestar concurso, que querem prestar alguma prova, né, que tenham, ou então que queiram ingressar no mundo da geografia, né? Vocês que querem ingressar no IBGE, concurso aí, já tem concurso em vista, vocês que querem ingressar na Secretaria de Educação também, vocês que querem ingressar na Polícia Militar e Civil aí que está aberta, né? Tem abertos os concursos aí de Alagoas de Alagoas e Paraíba, né, se eu não me engano, vou confirmar. Mas, concurso Polícia Civil Alagoas, militar e Civil Alagoas apenas, desculpem. Mas vamos aí dar prosseguimento a esse trabalho, continuando de onde a gente tinha parado, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem aqui no canal, apertassem aí no botão vermelho, se inscrevessem aqui no canal, curtissem o vídeo, dessem um like de vocês, né? E aí vocês compartilhassem o máximo possível, o máximo que puderem, aí com seus amigos, com pessoas aí que queiram, né, assistir, né? Com seus amigos, né? Vai, mesmo com aquele que não queira, vai que ele tem interesse, dá o play lá e gosta aí dos meus conteúdos, gosta do meu canal, até porque eu estou precisando muito da visibilidade de vocês, né? Como eu já falei, minha sala de aula são vocês, né? Meus alunos são vocês aqui do ambiente virtual, aqui do mundo do YouTube, né? E falando nisso, antes de começar, né, antes de partir para o conteúdo aqui do nosso livro, eu você que não me segue no Instagram, só quero dizer isso, você que não me segue no Instagram, o endereço é o @felipe.wagnerhd, você que não me segue e tá aqui no meu canal do YouTube, é inscrito meu e não me segue no Instagram, vá lá e me sigam, né, aperte lá o botão para seguir, e lá já tá disponível para vocês o sétimo ou oitavo impacto geopolítico, né? Já não me recordo, mas a gente já tem o sétimo ou oitavo impacto geopolítico já disponível lá no Instagram. Lá nesse impacto geopolítico tá muito bom. Eu vou estar falando sobre as comemorações dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, o PCC. Vocês vão ver lá nesse impacto geopolítico que eu gravei. Vocês vão ver, né, as comemorações, né, e o principal, que foi a cereja do bolo dessa comemoração. A cereja do bolo foram as declarações do presidente chinês, o Xi Jinping, né? Ele deu declarações fortíssimas, grandes cutucadas no Ocidente, né? O cara cutucou o Ocidente, enfim, mandou aquela mensagem para os Estados Unidos. Vocês querem saber o que foi? Vão lá no nosso Impacto Geopolítico que está disponível no Instagram. Tá esperando o quê? Vão lá me seguir no Instagram, vão assistir, vão curtir, e vocês vão ver todas essas polêmicas. Além disso, eu falo sobre a polêmica do coronavírus lá na Europa, né? Polêmica não, né? O coronavírus lá tá assolando de novo, né? Aumentou em 10% o número de casos, somente na União Europeia, e todos aí, a maioria com a variante Delta, a nova variante indiana, né? O caso de Covid-19 aí subindo mais uma vez na Europa, e também a polêmica das vacinas, né? Alguns países europeus não estão aceitando pessoas que foram vacinadas com vacinas como, por exemplo, a Sinovac Coronavac, né? Então, polêmica aí, a OMS pede para que esses países aceitem os visitantes turistas que foram vacinados com essas vacinas, afinal elas foram aprovadas pela OMS, né? E mediante essa pressão aí, já adianto aqui para vocês, mediante a pressão da OMS, os países europeus, né, já estão começando, já autorizaram a entrada de pessoas vacinadas com Sinovac, Coronavac, aí nesses países da Europa, né? Mediante essa pressão que a OMS fez, inclusive a aprovação de vacina, dessa vacina para aplicação em alguns países europeus, né? Querem saber mais sobre isso? Querem saber mais dessa polêmica? Vão lá no meu Instagram, vão aqui no meu Instagram, o @felipe.wagnerhd. Estão esperando o quê? Bem, pessoal, vamos aqui entrar no nosso conteúdo. E a gente vai começar aqui falando, né? A gente falou na aula passada, né, sobre as pirâmides etárias, sobre o sistema que utilizam, né, um sistema cartesiano. Mas aqui a gente vai trabalhar aqui numa pegada mais teórica, né? Eu vou ler mais para vocês
para que vocês tenham um melhor entendimento sobre essa questão etária. Vamos lá. Com referência, de acordo com o livro, com referência à estrutura etária da população brasileira, tanto os últimos censos quanto as pesquisas demográficas mostram que a população brasileira está envelhecendo, né? Inclusive eu falei sobre isso num vídeo que eu respondi dúvida de inscrito, né? Como se pode observar na pirâmide dos anos 2000, né? Vou ver se eu consigo achar aqui para vocês e colocar aqui do lado a pirâmide etária do Brasil nos anos 2000. O contingente com mais de 60 anos vem aumentando e o dos jovens diminuindo, né? Essas mudanças na estrutura etária refletem o aumento da expectativa de vida, né? O brasileiro ele vem vivendo mais. Isso se dá de acordo, né, com as melhorias. Melhorias na distribuição de renda, melhorias na infraestrutura do país como um todo, melhorias na qualidade de vida, como, por exemplo, na saúde, né? Ah, mas o SUS não funciona, então... Sei, o SUS tem seus defeitos que são muitos e não são poucos, né? Mas se a gente avaliar, por exemplo... o SUS, quando começou, ou então na época lá da ditadura civil-militar, que não tinha SUS, era outro sistema, mas muito deficitário. Se a gente comparar esse passado recente com hoje, a gente vê que no passado era bem pior, né? Fora isso, né, que com o aumento da distribuição de renda, muitas pessoas tiveram acesso a planos de saúde, a seguros de saúde. Então também essa melhoria na qualidade de vida, principalmente da saúde, se deve ao sistema particular. Isso mesmo, sistema privado de saúde. Então muitas pessoas com condições, né, foram tendo condições com as melhorias com o passar do tempo, com o passar dos anos, com essa melhoria na expectativa de vida e vão adquirindo plano de saúde, né? Então a gente não pode dizer que a saúde no Brasil não melhorou, né? Vamos lá. Essas mudanças, né, refletem o aumento da expectativa de vida, como eu já havia lido, combinado com a redução de taxa de natalidade, né? O brasileiro ele vem optando por ter menos filhos, né? A gente está numa fase que os casais querem ter apenas um filho, né? Ah, mas, por exemplo, o fulano da comunidade carente tem muitos... O pessoal na comunidade carente vem tendo muitos filhos, mas isso aí não reflete na parcela da população brasileira que se encontra na classe C, que é a nossa maior classe, né, que é a classe em ascensão, né, classe B e classe C, né. Essas parcelas de pessoas mais carentes, apesar de serem muitas, são a minoria comparado com o contingente de pessoas que vêm optando por ter menos filhos, né. Vamos lá. O envelhecimento da população já está se acentuando. Em 2000, o último ano do censo, né, de acordo aqui com o livro, o grupo de 0 a 14 anos teve o censo em 2010. O grupo de 0 a 14 anos representava 30% da população brasileira, enquanto os maiores de 65 eram apenas 5%. Em 2006, os idosos representavam 8,7% da população brasileira. Em 2050, os dois grupos se igualarão a 18%. Olha aí que acentuação da população mais idosa. A queda combinada das taxas de fecundidade, número de filhos por mulher e de mortalidade vem ocasionando uma mudança na estrutura etária. Com a diminuição relativa da população mais jovem e o aumento proporcional dos idosos, em 1980 a população brasileira dividia-se igualmente entre os que tinham acima ou abaixo dos 20 anos. Em 2050, a idade mediana será de 40 anos. Né? A idade mediana do brasileiro era de 20 anos. E lá para 2050 vai ser de 40 anos. Né? Você vai encontrar com mais facilidade pessoas com 40 anos de idade. O envelhecimento da população exige mudanças nos programas de política social do país, como eu já havia falado, como aposentadoria e assistência médica. Além disso, a elevação do contingente de idosos no país exigirá uma mudança cultural da sociedade em relação ao idoso, normalmente visto como improdutivo e incapaz. Com essas reformas trabalhistas, né, por exemplo, a gente acabou de passar por uma reforma trabalhista. Né, aquele que já era considerado idoso lá com 60 anos vai passar a trabalhar até mais ou menos os 65, né, o homem que já era considerado idoso aos 60, né? O idoso ele não vai ter mais essa, como a população vem envelhecendo, o idoso ele não vai ter mais essa visão de que ele é improdutivo. O idoso vai ter que trabalhar para poder se aposentar, porque como a quantidade de pessoas mais velhas no Brasil, de idosos, está aumentando, vai inchar e vai inflar a previdência e, consequentemente, você precisa aumentar a idade, o tempo de contribuição, a idade ativa, né, o tempo de idade ativa de um trabalhador. Então, isso é uma grande desvantagem, né, que se tem nesse envelhecimento maior da população. Por outro lado, o crescimento mais lento da população
jovem diminui a pressão sobre o mercado de trabalho e permite melhor preparação intelectual das pessoas antes de procurar emprego. Entretanto, para enfrentar as novas demandas apresentadas pela economia globalizada e pelo aumento da competitividade internacional, é necessário aumento nos investimentos na área da educação. O Estado também precisa fazer a parte dele, de investir na educação, né? Precisa fazer isso, precisa melhorar muito para capacitar esses jovens, esses poucos jovens que estão que irão compor, que estão compondo já atualmente a população brasileira, para dar capacidade para eles conseguirem se aperfeiçoar no mercado de trabalho, né? Aí aqui expectativa de vida do Brasil, né? Ao mesmo tempo que o aumento da população adulta na estrutura etária significa ampliação da força de trabalho nacional, pois são os integrantes da faixa etária, né? Ao mesmo tempo que essa população ela aumenta, né? A gente também tem uma maior composição da PEA, né? Que é a população economicamente ativa no país. Pronto, galera. Essa foi mais uma aula aqui do nosso conteúdo aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Peço mais uma vez humildemente a vocês que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem esses vídeos, né? E aí a gente vai na próxima aula trabalhar sobre os movimentos migratórios internos do Brasil. Valeu, galera. Muito obrigado pela paciência e pela audiência de vocês. Falou!